Boa noite, e chegou a quinta-feira de novo, não é verdade? Hoje, dia 26 de novembro de 2020, faltando poucos dias aí para terminar o ano, e nós estamos aqui firmes, estudando a palavra do Senhor, amém? Compartilhe conosco, entre, fale com a gente, compartilhe com seus amigos, tá? Esse é um estudo da palavra de Deus, né? Mais para frente, no final, nós vamos ver o significado dessas portas lá em Apocalipse, tá bom? Bom, meus irmãos, nós já vimos a restauração da porta das ovelhas, que fala que nós estamos em Cristo, Ele é o bom pastor, né? Fala que a respeito de Ele falar e nós ouvirmos a sua voz. Também falamos a respeito da restauração da porta do peixe. Seja bem-vindo, irmão Sidney Melo, Deus te abençoe. A porta do peixe fala que somos alimentados pelo Senhor e chamados para frutificar e multiplicar. Falamos também sobre a restauração da porta velha, que fala a respeito da restauração da pessoa de Cristo em todo o ensino da palavra. E também fala que nós fomos regenerados da velha criatura, hoje nós somos nova criação. Seja bem-vindo, irmão Reginaldo, também. Deus te abençoe. Em seguida, nós vimos a porta do vale, né, que fala do lugar que nós somos provados, mas nos mostra também que o objetivo é sairmos dali aprovados. Nós somos provados para sairmos aprovados. Em seguida, falamos da porta do monturo, da porta do lixo, que fala sobre tirar todo o lixo, ou que nós devemos colocar todo o lixo para fora, né, da nossa vida, porque todas essas portas que nós falamos, elas não têm, a não ser a porta da ovelha, que só é o lugarzinho para a ovelha passar. Depois você vai ver, quando da restauração das portas, que foi restaurado um ferrolho e a tranca pelo lado de dentro da porta, porque só nós podemos abrir. Então a porta do lixo também é assim, você abre a porta, coloca o lixo para fora, joga o lixo fora, não é? Para você realmente ver que você é uma nova criatura e que as coisas velhas passaram, realmente tudo se fez novo, né? Nós aprendemos também que, dentre outras coisas, que para Deus não há lixo reciclável. Ele não coloca vinho novo em odres velhos. E depois da limpeza total, nós podemos agora ir para a restauração da porta da fonte. Seja bem-vinda, Cleide, Tudisco, Síria e os nossos irmãos Marisete e Juraci. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre restaurando a porta da fonte, que está em Neemias 3, versículo 15. Os outros vídeos estão aí se você quiser acompanhar, né? É bom você assistir os outros vídeos, para que quando a gente chegar na última restauração, você veja o que Cristo é capaz de fazer na sua vida e como você pode ser muito melhor do que você é hoje, né? Assim, cada um de nós pode melhorar, amém? Então, restaurando a porta da fonte. Neemias 3, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Osé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. A porta da fonte, então, foi restaurada por Salum. E Salum, o significado do nome Salum é retribuição. É interessante a gente ver o cuidado de Deus com todas as coisas, com todo o ensinamento que a palavra de Deus tem para nos dar, não é? Esse lugar da porta da fonte
é o lugar em Deus da revelação. Esse é o lugar em Deus da revelação. O Salmo 25, versículo 4, ele diz o seguinte: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Quer dizer, Deus revela o mais íntimo dele com aquelas pessoas que o temem, com aqueles que o temem. E diz que ele ainda mostrará ou revelará a sua aliança. Então, você é bem-vindo aqui para compartilhar, para estar junto com a gente, estudando a palavra de Deus, né, vendo coisas novas a respeito da palavra de Deus, renovando o seu conhecimento, né, e também redespertando aquilo que já estava dentro de você e que talvez tenha ficado esquecido. Uma coisa interessante sobre a porta da fonte é que ela ficava próximo à fonte de Siloé. E a fonte de Siloé é a fonte onde Jesus curou um cego de nascença. Mas no finalzinho nós vamos discorrer um pouco desse texto que está em João 9, Evangelho de João capítulo 9, a partir do versículo 10 e alguns outros versículos, né? E você vai ver que esse cego, ele era um mendigo que era conhecido do povo. E depois o povo não acreditava que aquele mendigo, aquele cego que fazia tantos anos que estava ali, conseguiu ser curado, não é? Foi curado. E eles queriam saber como é que ele tinha sido curado e por quem ele havia sido curado lá na fonte de Siloé, né? Mas para gente desfrutar dessa fonte, o primeiro passo é encontrá-la. O primeiro passo é achar a fonte, é ver aonde a fonte está, não é? E isso não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Fonte, quando a gente fala de fonte, o que é que a gente já lembra? A gente lembra de água correndo para cima, água sendo lançada, água em abundância, né? E você sabe que a gente está falando sobre a fonte que é a palavra de Deus, a fonte do Evangelho, a pregação da palavra, a ministração da palavra. O primeiro passo que nós temos que dar é achar a fonte. E isso nos nossos dias não é fácil. Como eu estava dizendo, as redes sociais, em muitos lugares, tem muita gente pregando, falando, sabe, trazendo o evangelho divorciado, separado daquilo que está na palavra de Deus. Muita gente colocando tantas coisas no evangelho, né, contaminando a fonte de água. Então nós precisamos ter intimidade com Deus e buscar a fonte genuína, não é? Por quê? Porque não é fácil encontrar a fonte, mas quando a gente acha essa fonte, a gente vai perceber uma coisa: ela não para mais de jorrar a água. A água é em abundância, é uma água em fartura, não é? É a água e água de verdade, é a água que mata a sede, é a água que limpa, é a água que refresca, é a água que traz satisfação, não é? Então, busque essa verdadeira fonte. Eu espero que você encontre essa verdadeira fonte, não é? E aqui nós estamos falando dessa água pura, não é? Por que nós estamos dizendo isso? Por que a gente está falando que não é fácil encontrar a fonte? Se você estudar na palavra de Deus, você vai encontrar a história de Isaac. Isaac, para ele encontrar um poço, para ele encontrar um lugar que tivesse água boa, não é? Água de verdade, uma água limpa, ele teve que cavar vários poços. E ainda você vai encontrar lá na palavra de Deus que ele teve os seus poços entulhados, quer dizer, jogaram ali nos seus poços um monte de coisas, jogaram pedregulho, jogaram galhos, jogaram coisas para entulhar, para, sabe, turvar a água dos poços que Isaac estava cavando, não é? E quantas vezes isso não acontece conosco quando nós tentamos prosseguir na nossa caminhada com Deus?
A gente encontra a fonte, está bebendo daquela água, aí vem alguém, vem algumas pessoas, vem um inimigo e tenta contaminar essa água, entulhando o poço, entulhando essa fonte que nós encontramos, essa fonte de água limpa, não é? Mas ainda na história de Isaac, nós vamos ver que houve uma hora que ele achou uma fonte que jorrou e continuou jorrando por mais de 2000 anos depois que ele achou aquela fonte. E a Bíblia diz que ele bebeu daquela água, os seus filhos beberam daquela água, Jesus bebeu daquela água que jorrou ali do poço que Isaac abriu, jorrou aquela água da fonte que Isaac achou, que Isaac encontrou, que Isaac se esforçou para encontrar, não é? Então, uma fonte jorrando por tanto tempo, ela fala sobre bênção de Deus sem medida, por todas as gerações, não é? Como aquela música que tá todo mundo cantando agora, que fala da bênção sobre os filhos, sobre os netos, sobre os bisnetos, e que está na palavra de Deus. Essa é uma verdade, viu, Márcia? Muito obrigada pela sua companhia, Márcia Zambelan. Então, olha só, a fonte, não é, demorou para Isaac cavar um ponto que tivesse um poço que tivesse uma água boa, mas quando ele achou, aquela fonte não parou mais de jorrar água. E ela foi suficiente para satisfazer a sede da sua descendência. E Jesus bebeu daquela água também, não é? Então, meu irmão, minha irmã, é difícil de achar, mas depois que nós achamos, a nossa vida nunca mais é a mesma. A nossa vida, ela muda de uma forma sobrenatural. Ela muda, ela dá uma guinada, né, que faz uma conversão de verdade quando nós encontramos essa fonte de água limpa. Neste lugar da fonte, na porta da fonte, a Bíblia diz que ali trabalharam sacerdotes, né? Sacerdotes eram aquelas figuras, aqueles personagens da palavra de Deus que apresentava Deus ao povo e apresentava o povo a Deus, né? Porque não tinha esse relacionamento que nós temos hoje. Então o sacerdote era uma figura super importante na vida religiosa daquele povo. E mesmo sendo alguém importante, não é? Eles trabalharam na restauração da porta da fonte. Você vê como é importante? Eu não sei se você está conseguindo compreender, está conseguindo assimilar, mas a gente vem falando de pessoas que estão trabalhando, cada um na sua área, cada um na sua forma de trabalhar, mas todos para o bem comum, porque é a reconstrução do muro e das suas portas de Jerusalém. Então o povo de Deus ficaria protegido dentro deste muro, com as portas restauradas e o muro também restaurado. Cada um estava fazendo a sua parte. Então, os sacerdotes estavam ali ajudando nessa porta da fonte. E não foi por acaso, era de propósito, porque a porta da fonte fala sobre águas cristalinas. E daqui a pouco você vai ter um entendimento melhor a respeito disso. Além dos sacerdotes, trabalhavam também os levitas. Os levitas eram os que cuidavam da parte da adoração ali no tabernáculo, no templo, não é? Eles eram as pessoas responsáveis pela adoração, pela arrumação. O levita não era só aquele que tocava instrumento e cantava, mas ele ajudava a fazer todos os serviços. Ele era alguém que servia. Então ele estava ali, os levitas estavam ali também trabalhando na restauração. Então não existe diferenciação. Quando a gente fala em restauração, quando nós falamos em restauração das coisas espirituais, nós estamos falando num trabalho que tem que ser um trabalho conjunto de todas as pessoas. E aí a gente se reporta à igreja. Robertinho, seja bem-vindo.
a gente fala da igreja. Não existe uma diferenciação em alguém que está lá em cima do púlpito, daquele que limpa a igreja, daquele que canta, daquele que toca, daquele que fica no som, do que dança, do que cuida do serviço infantil, ou de qualquer outra pessoa, ou do membro que está ali na igreja. Todos são convocados para o trabalho. Essa é uma coisa importante e que nós devemos trazer para a nossa vida e ter consciência disso. Porque nos últimos dias, nesses últimos tempos, o diabo está trabalhando com uma invenção dele que é chamada de desânimo, não é? Ele tenta desanimar as pessoas que estão na igreja, os líderes, os membros e todo mundo. Mas nós estamos trabalhando contra essa semente do diabo, porque quem nos anima é o Senhor e nós somos dele. Amém? Será que você pode glorificar o nome do Senhor aí na sua casa, aí onde você está assistindo, participando desse estudo da palavra de Deus? Então todos trabalharam, os sumos sacerdotes também trabalharam. E Neemias, o autor do livro, que foi aquele que se preocupou e foi levar o problema até Deus, e Deus falou para ele: muito bem, Neemias, você trouxe o problema até mim, eu vou te usar para a restauração dos muros. E Deus foi trabalhando em todas as áreas da vida dele para que ele tivesse disponível para poder fazer a reconstrução do muro e organizar todas as pessoas. Viviane, seja bem-vindo, bem-vinda. Irmão Bela, seja bem-vindo também em nome do Senhor. Amém? Então, olha só, todos trabalhavam, estava todo mundo em conjunto, né? Talvez você tenha pedido tanto para Deus trabalhar no avivamento, no reavivamento, ou, sabe, para que a igreja se despertasse, né? Deus está falando, como ele falou para Neemias: eu ouvi a sua oração, e agora eu vou te usar para a restauração dessas coisas. Então se levante e tome posição, e veja o que você pode fazer, porque ninguém fica sem ter trabalho na causa do Senhor. Todos nós temos um trabalho, todos nós fomos chamados. E nessa restauração aqui, a gente vê claramente isso, que cada um tem o seu lugar no trabalho da casa do Senhor, não é? E se cada um desempenhar a sua função, né, nós seremos como aquelas engrenagens que fazem o relógio funcionar e trabalhar bem e na hora certa. É isso que nós esperamos e é isso que o Senhor espera dos seus filhos. Então, esse povo estava trabalhando ali junto com Salu, os sacerdotes, os levitas, os sumos sacerdotes, e Neemias também estava trabalhando. E se a gente estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que por esse lugar passaram muitos. Porque, olha, nesse lugar ficava o cemitério ali perto da porta da fonte, ficava o cemitério de muitos heróis, ficava também o jardim do rei e o sepulcro, o túmulo dos reis ficavam por ali. Muitas pessoas morreram nessa fase da reconstrução da porta da fonte. E nessa fase Deus vem e pronto. Essa é a fase do relacionamento com Deus. Um relacionamento contínuo, um relacionamento diário, porque fonte fala de uma água que corre, uma água contínua, uma água que não para de jorrar, uma água que não cessa de jorrar, uma água que satisfaz, é uma água fresca, que regenera, uma água que restaura, uma água que purifica, que dá entendimento, uma água que nos leva mais perto do Senhor, é uma água que traz conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Meus irmãos, não dá para tapar uma fonte, porque a fonte, quando ela tem força para jorrar, ela tem profundidade. Então ela não é na superfície, mas ela vem lá de baixo. É uma água pura, é uma água potável, uma água boa, uma água que realmente satisfaz. E não tem como tapar essa fonte, não tem como acabar com ela.
É bom nós estarmos nessa fase em todas as áreas da nossa vida, não é na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida de relacionamento conjugal, de relacionamento com amigos, de relacionamento com as pessoas da igreja. É ótimo nós estarmos nessa fase em todas as áreas da nossa vida. Porque neste lugar também estava a casa das armas, ali pertinho da porta da fonte. E isso nos reporta, nos fala que ali é um lugar de vitórias, onde o inimigo é massacrado enquanto nós adoramos, enquanto nós dormimos. Domingo passado nós falamos a respeito da adoração na igreja, de como o Senhor usa a adoração, de como a adoração é potente, de como Deus se mostra na adoração. Deus não resiste à adoração, não é? Então, nesse lugar ali, na porta da fonte, quando nós recebemos essa água pura, essa água que limpa, a resposta, o resultado, a consequência de se beneficiar dessa água, não é? É que a única coisa que nós podemos fazer é adorar o Senhor. E quando nós adoramos, o inimigo das nossas almas é massacrado. E até o adorador, até enquanto ele dorme, Deus trabalha por ele. Amém? Neuza, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nesse lugar também ficava o pátio do cárcere. Por que aqui? Quando se anda na revelação, o nosso comprometimento com Deus é tão grande que a gente se dispõe a tudo. A gente se dispõe a despojar de tudo. E como Esther disse, não é? Se morrer, morri. Então, quando nós temos um comprometimento verdadeiro com Deus, nós realmente estamos dispostos a tudo, até a morte, se for preciso. Nós nos dispomos a sofrer tudo, a sermos presos, a sofrermos injustiças. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que passou numa grande rede de TV aí a respeito de um pastor que foi condenado à morte porque ele mora num país onde é proibido o cristianismo, né, onde se adora Maomé, e ele não permitiu que os seus filhos estudassem a Torá, mas deu a Bíblia para que seus filhos estudassem. E ele foi ser pastor numa igreja pequena lá no Oriente, e ele foi descoberto. Então eles pegaram, prenderam aquele homem, tirou ele do seio da sua família, das ovelhas, e ele foi condenado à morte por enforcamento, por causa do evangelho. Mas ele não voltou atrás, ele persistiu. Por quê? Porque ele encontrou a fonte de água viva. E essa fonte de água viva é a fonte que diz que aquele que morre, aquele que crê em Deus, mesmo que esteja morto, ele viverá. Então a morte não pode acabar com a vida de alguém que que tem um comprometimento com Deus e que descobriu a fonte de águas vivas. Seja bem-vinda, Mara, Deus te abençoe. Conversando com o pastor Vanelli esses dias, ele estava falando sobre um cântico antigo que diz o seguinte, que não se pode matar um crente, porque o crente é semente, ele não morre. O sangue do crente é semente. Quando o crente morre, não é? Várias outras plantinhas nascem a partir da sua sementeira. Então, tudo isso é quando nós temos o comprometimento verdadeiro com Deus, o compromisso de verdade com o Senhor. Aí nós somos capazes de estar dispostos a tudo, a sofrer tudo, né? E 1 Coríntios 13 fala a respeito desse verdadeiro amor. E o verdadeiro amor por Deus é o verdadeiro amor que Deus nos deu, que é o amor ágape. Paulo, que é um grande apóstolo, cujo ensinamento das igrejas está tremendamente baseado nos ensinamentos de Paulo,
ele foi preso muitas vezes. Paulo teve vários sofrimentos, né? Ele foi castigado, né, com muitos açoites, diz a palavra de Deus. Mas nós encontramos Paulo nessa fase, na fase do comprometimento verdadeiro com Deus, porque ele encontrou a fonte de água viva. E sabe o que acontece nessa fase? Aquilo que aconteceu com Paulo. As cadeias não podem impedir a revelação de Deus de fluir sobre a vida de alguém que teme ao Senhor e que está comprometido com Ele. As cadeias não podem prender. Esse é o verdadeiro testemunho de Paulo e Silas. O que aconteceu com eles? Eles foram presos, foram colocados na prisão, ali na masmorra, no calabouço, não é? Eles foram presos, mas cadeias, nem prédios, nem lugar algum onde possa tentar se prender alguém, prender um servo do Senhor, não pode impedir a revelação de Deus para aquele que realmente teme ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas, não é? As cadeias, né, a prisão, os grilhões que estavam nos seus pés e nas suas mãos, e o forte aparato que estava ali para que eles não fugissem, não puderam impedir a revelação de Deus. E o que eles começaram a fazer, mesmo estando prisioneiros, eles começaram a louvar o Senhor, eles começaram a cantar o Senhor, a adorar a Deus. As cadeias caíram, as cadeias não puderam se manter, não puderam prender, e nem as grades, nem os soldados puderam impedir que Deus agisse aonde aqueles servos estavam, aonde aqueles homens estavam. Talvez você não esteja preso numa cadeia, nem num calabouço, mas há uma prisão que está, prendendo o seu interior, algo que está impedindo você de receber tudo que Deus tem para dar para você, e você tem consciência disso, tem certeza disso, porque você estuda a palavra de Deus e sabe que em Cristo Jesus nós já conquistamos todas as coisas, todas as bênçãos. Então o que o Senhor está falando com você? Olha, firme o seu compromisso com Ele, com o Senhor, com Deus. Se comprometa de verdade com Ele. Não cesse o louvor. Ainda que você esteja se sentindo numa prisão, uma prisão emocional, prisão, de doença, qualquer tipo de prisão que possa haver na sua vida, que você esteja distinguindo agora, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Não cesse o louvor, porque as cadeias caem quando há um comprometimento com Deus e nós começamos a louvar genuinamente ao Senhor. Cadeias não podem impedir o louvar ao Senhor, e cadeias não podem impedir de se receber a revelação do nosso Deus. Nessa fase da restauração da porta da fonte, nem as prisões impedem Deus de se manifestar em nós, em você, na minha vida, na vida de todos aqueles que amam ao Senhor, que estão nessa fase, que encontraram de verdade a fonte e estão bebendo dessa fonte. As prisões não impedem Deus de se manifestar através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nada pode impedir. Paulo, onde ele era colocado, ele ganhava pessoas para Jesus, ele falava a respeito do Evangelho, e ele continuava fluindo, dele continuava fluindo graça, a partir dele, porque sobre ele estava a graça do Senhor, e ele continuava escrevendo coisas dos céus, e falando coisas dos céus. A Bíblia diz para nós olharmos para o alto, que é de lá que vêm as bênçãos do Senhor. Nós somos de lá. O que é que nós devemos falar? As coisas do alto, porque nós viemos de lá, não é? Nós somos de lá.
Nós pertencemos ao Senhor. A graça flui de lá sobre a nossa vida. E essa graça que flui sobre nós, ela tem que fluir através de nós todos os dias. Mas preste bastante atenção. Só flui através da vida daquela pessoa que tem um comprometimento com Deus e que encontrou a fonte de águas vivas. Uma outra coisa, quando Paulo foi apedrejado em Listra, ele ganhou Timóteo, que foi uma pessoa que foi um obreiro aprovado. Ele continuou o trabalho de Paulo, não é? Em Filipos, ele ganhou o carcereiro e toda a sua família. Não é? Então, aonde ele estava, não importa qual era a circunstância, Paulo estava falando a respeito do Evangelho e ganhando pessoas. Na prisão domiciliar, todos os soldados se converteram. E quase por um fiozinho, o rei Agripa não se converte também. Então veja só, através da vida de Paulo, que encontrou a fonte de água viva e que tinha um comprometimento com o Senhor. E olhe só, a sua vida não foi nem um pouquinho aquilo que era a vida de Paulo. Porque Paulo, ele era tremendamente perfeccionista e quando ele não era convertido, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos porque ele era um soldado romano, ele fazia parte da guarda pretoriana e era isso que eles mandavam fazer. Ele recebia o comando e ia fazer, não é? Mas quando ele teve um encontro com Deus ali na estrada de Damasco, de perseguidor, ele foi transformado em alguém que foi perseguido. Então o coração dele agora estava voltado para aquele Cristo que ele conheceu, aquele Senhor que se mostrou para ele, que se revelou a ele, e agora ele não podia mais abandonar a esse Deus. Passasse as circunstâncias que passasse, fosse qual fosse o tempo, o momento que ele estava enfrentando, ele estava sempre falando das coisas do céu e das coisas do Senhor, porque o coração dele estava cheio disso. Você consegue entender? Irmãos, não dá para parar, não é? Quem vive nessa fase, na fase da fonte, não tem como parar. Nessa fase de revelação da palavra do Senhor, não existe, não tem uma forma de se parar. Ele frutifica em qualquer lugar. Depois você abre a sua Bíblia em Jeremias 17 e consulte a palavra do Senhor, não é? Então, quem bebe dessa água da fonte, quem vive na fase da revelação, ele não pode jamais parar. Seja bem-vinda, irmã Rosângela Laércio, que o Senhor te abençoe. E se nós formos procurar outros exemplos na palavra de Deus, nós vamos encontrar Davi adorando em todo tempo, fazendo músicas, salmos, ainda que em meio a perseguições, aos deslizes que ele teve, mas Davi estava ali, sabe, proclamando coisas dos céus, declarando coisas dos céus. E quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente eleva a nossa voz em adoração, e adoração não é só cantar, não é só música, adorar também é falar das coisas do Senhor, é mostrar que tem realmente um coração transformado, convertido, comprometido com as coisas do Evangelho. Os céus, eles trazem a proclamação de cima até aqui na terra, venha ao nosso encontro. Nesse lugar, no lugar da revelação, você entende o que Deus quer e o que Deus tem para você e para o seu ministério e para todas as áreas da sua vida, seja ela qual for, não é? Qualquer área da sua vida, profissional, conjugal, de relacionamento com amigos, em qualquer área, física, em qualquer área, não é? Então, nesse lugar, você entende o que Deus quer e o que Deus tem para você, exatamente porque você tem um comprometimento, você está ali ligadinho com o Senhor, tem intimidade com Ele. Mas não é só isso.
não é? Nesse lugar, nós discernimos não só para o que fomos chamados, não é? João Batista, ele diz, quando ele discerniu isso, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, não é? Mas também passamos a discernir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Senhor. E Deus fala conosco através de circunstâncias, pela palavra, na ministração da palavra, no louvor, Deus fala conosco. Então nós passamos a discernir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz desse nosso Senhor. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as ovelhas do bom pastor conhecem, ouvem a sua voz e atendem, porque conhecem a voz do seu pastor. Amém? Mas não é só isso. Você entende quem Deus é e quem você é no Senhor. Então, nesse lugar de revelação, no lugar da fonte, a gente discerne, a gente compreende, né? Nós entendemos quem Deus é de verdade, né? A gente para de ter dúvidas, né? A palavra de Deus diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então nós paramos de ficar questionando Deus e duvidando das coisas que Deus pode fazer e falando: se o Senhor é Deus de verdade, então é assim, assim é assado, não é? A palavra de Deus diz, nesse texto que eu estava falando para você, que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Deus existe e que Ele recompensa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que ouvem a sua voz, daqueles que têm um comprometimento de verdade com eles. Sabe, daqueles que têm. Por que nós estamos na porta da fonte agora? Por que a porta do lixo vem antes? Porque tudo aquilo que não presta, que não vem do Senhor, tem que ser lançado fora, para não voltar mais, para não pegar mais. Agora a gente já está numa outra fase. Houve a limpeza, estamos na fase da fonte, na fase da revelação. Aqui nós entendemos quem Deus é e quem nós somos no Senhor. Sabe? Então a gente larga a mão daquela coisinha: eu não sirvo para nada, eu não presto para fazer nada. Você é alguém no plano de Deus para este mundo, no propósito de Deus. Você é importante. Todas as vidas importam. Todos são importantes para Deus. Todas as vidas importam para Deus, seja ela do jeito que for. Alguém que tenha muito entendimento, alguém que tenha pouco entendimento, sabe? Todas as pessoas importam para o Senhor, todas as vidas importam. E cada um, a igreja, ela é um complexo que Jesus, ele usou a tipificação do corpo para mostrar como é a igreja. E se a gente for ficar falando do corpo, a gente não vai parar nunca. Porque, sabe, existem milhões de células de todos os tipos, cada célula tem um monte de coisa dentro dela. Então, se você olhar para a tipificação do corpo, nós somos parte desse corpo e há um lugar, nem que seja a unhinha do dedão do pé, há um lugar para nós no corpo de Cristo, não é? Na noiva do Senhor Jesus, e nós precisamos saber quem nós somos no Senhor para que a gente faça um trabalho, sabe, que torne assim a igreja do Senhor irresistível para Ele, irresistível para Deus. Que Deus olhe e veja: puxa vida, a minha noiva está se tornando, a minha igreja está se tornando irresistível, imaculada, sem ruga e sem mancha. É essa igreja que eu quero buscar e trazer para perto de mim, não é? Por que nós estamos falando isso? Nessa fase, nós temos um relacionamento íntimo com Deus. E relacionamento traz conhecimento, não é verdade? Pense, eu não vou falar aqui sobre relacionamento de casal, porque isso você já sabe. Mas pense no local onde você trabalha, nas suas amizades. Quando você chegou, a primeira vez que você chegou no local do seu trabalho, você não conhecia ninguém, não é? Mas depois você foi trabalhando, você foi produzindo,
foi amadurecimento, um relacionamento, e esse relacionamento trouxe conhecimento. E aí você fica sabendo quem é quem no local do seu trabalho. Assim é na vida, em todas as áreas, e assim é com o Senhor. O relacionamento traz conhecimento. Por isso, quando a gente chega nessa fase da revelação do Senhor, a gente não se importa mais com as críticas. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos chamados, agora a gente sabe quem é Deus, e nós descobrimos para que nós fomos chamados. Para que se importar com as críticas? Com os mimimi, tem tanto mimimi, não é verdade? A gente não deve mais se importar, porque há um amadurecimento, há um conhecimento, há um relacionamento forte, solidificado com o Senhor. E nesse relacionamento há um compromisso, há um comprometimento. Sabe? E aí a gente fala do relacionamento de um casal maduro, sabe? Que cada um sabe qual é o seu papel, e sabe, o marido sabe como ela é importante na vida da mulher, e a mulher sabe como ela é importante na vida do marido. Então, pode acontecer o que acontecer, qualquer crítica, há um relacionamento maduro e que não vai se quebrar e se dissolver por nada que possam falar, pelas críticas que possa haver. Então, quando a gente tem esse relacionamento com Deus de verdade, esse comprometimento com Deus, nós não caímos em armadilha de Satanás, em nenhuma armadilha, nem armadilha de fofoca, nem de desânimo, sabe? A gente procura fazer o melhor, porque nós sabemos que é para o Senhor. E eu volto a repetir, esse lugar da revelação, nesse lugar nós vamos descobrir verdadeiramente quem Deus é e quem nós somos nele. Amém? Agora eu queria voltar bem rapidamente no texto de João 9, né? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, ou ligar a sua Bíblia aí no seu celular, João 9, olha só, esse texto ele é super interessante. Diz assim a palavra de Deus: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus estava caminhando, andando, né? Jesus não ficava parado, esperando o tempo passar. Ele caminhava, ele ia atrás, ele se movimentava, não é? Porque ele é a vida. Então ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram para ele: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seu pai? E quantas vezes a gente nos pega perguntando isso, não é? Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse em mim. Devemos cumprir, Jesus continua dizendo, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E esse versículo, ele é super atual e ele é contundente, vem de encontro com a nossa vida ministerial, com a nossa vida de membro do corpo de Cristo, não é? Mas, disse Jesus, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque depois você vai ver que nós recebemos essa luz e quem se tornou a luz fomos nós que cremos nele. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, esse tanque que está perto da porta da fonte. Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas parece com ele.
O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Aleluia. O que esse texto tem a ver com a porta da fonte? Tudo. Tudo. Por quê? Porque olha só, a nossa vida é como a vida desse mendigo. Miserável, cego, não é? À margem da sociedade. E alguns de nós, as pessoas nem acreditavam mais em nós. Não tínhamos crédito nenhum. E talvez fôssemos apontados: olha, ali vai fulano de tal. Mas Jesus olhou para esse homem como ele olhou para nós. Ele olhou para nós. Ele deu uma ordem para o homem. Ele fez lá um barrinho, passou nos olhos do cego e falou: agora você vai e se lava ali no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem, se ele não obedecesse, ele podia ter conversado com Jesus, ele podia estar na frente ali falando, frente a frente com Jesus, ouvir a voz de Jesus, mas se ele não tivesse obedecido ao que Jesus tinha mandado, para que ele fosse e se lavasse naquele tanque de Siloé, naquela fonte, nada teria acontecido. Seja bem-vinda, Cláudia Silva. Nada teria acontecido. Mas a palavra de Deus diz que o homem foi e ele se lavou e voltou enxergando. Então, meus irmãos, talvez o que falte para nós é obedecer aquilo que o Senhor tem falado, não é? Ir até o tanque e se lavar, pegar dessa água, não é verdade? E aí, todas as pessoas que conheciam, que viam aquele mendigo, ficaram admirados do que aconteceu com ele, queria saber como é que tinha acontecido aquilo, e alguns até duvidavam, porque a aparência daquele homem, ele se tornou outra. Sabe o que isso quer dizer? Que quem encontra a fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus, ouve o que ele tem para dizer, obedece a sua palavra, a mudança interior é tão forte, a lavagem interior, ela é tão forte, é uma faxina tão grande, que o exterior reflete aquilo que está dentro dela. E sabe, é uma mudança. E as pessoas até começam a duvidar se realmente é aquela pessoa, se realmente é você de verdade. Eu sei que você anseia por isso, que tem áreas na sua vida que precisam, sabe, ser atingidas por essa fonte, receber a revelação do Senhor, não é? E hoje o Senhor está disposto a isso. Sabe o que o cego respondeu para as pessoas? Ele disse assim: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Eu fui, né? Ele quis dizer: eu ouvi, acreditei, eu criei e me lavei. E agora eu posso ver. Simples assim. E é simples assim conosco, né? Saliva misturada com terra, saliva de Jesus misturada com terra. O divino ali misturado com o pó que formou o homem, não é? Jesus podia ter colocado a mão e sarado aquele homem naquela, sabe, imediatamente. Mas aquele homem tinha que fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte também. Jesus é a nossa fonte. Amém? Tem um texto na palavra de Deus em João 7, a partir do versículo 37 ao 39, que diz assim: no último dia, o mais importante da festa, estava vendo uma festa ali, Jesus se levantou e disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba, porque dizem as Escrituras: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos aqueles que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia ainda
sido glorificado. Jesus se declarou: eu sou a fonte de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Não é? Jesus estava falando, olha, se cheguem até mim. Ele é a própria fonte, não é? E quando Jesus foi glorificado, ele não deixou a fonte seca, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos atender, para estar juntamente conosco. Glória a Deus, pastor Carlos Ramos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus é a fonte da água viva, não é? Você quer ser lavado no seu interior? Vá buscar da fonte da água viva. Em João 4, versículo 14, Jesus diz para aquela mulher que estava pegando água ali da fonte: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O Senhor é a fonte de água viva, não é? Se nós tomarmos dessa água, não é? Quem bebe dessa água, disse o Senhor, nunca mais terá sede, porque ela se torna uma fonte dentro de nós. Ela se torna uma fonte dentro de nós. Você já imaginou isso? Que você tem uma fonte de água viva que brota dentro de você? E que essa fonte vai te transportar para a vida eterna? É isso que está escrito em João 4,14. Nós não podemos desprezar essa fonte de água viva. Infelizmente, nos nossos dias, muitos crentes continuam no sofrimento ainda, porque têm trocado a fonte de água viva, que é Jesus, não é? Aquela que Jesus se referiu no Evangelho de João, por cisternas rotas, rachadas, que não retêm a água. Conforme disse Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, né, o Senhor falando: pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água, não é? Cisternas rotas. O povo naquela época, se você for estudar a respeito dessas cisternas rachadas, eles faziam poços rasos, né, até chegar numa aguinha ali, e eles cercavam de uma mistura que parecia um gesso, e essa mistura não era suficiente, dura, para impedir que a cisterna, que aquele poço rachasse e que a água fosse perdida. E Deus está falando, olha, que o povo dele cometeu duas maldades. E essa é uma verdade atualíssima, uma verdade para os nossos dias. Porque a maioria das pessoas tem abandonado a fonte de água viva, que é o Senhor, e tem cavado para si cisternas rachadas, poços rachados, não é? Que não retém nenhuma água, que não podem reter água, né? Então, meus irmãos, é tempo de nós voltarmos para Jesus, que é a nossa fonte inesgotável. Enquanto a gente for, se satisfazendo com uma aguinha que precisa passar no filtro, que precisa ser esterilizada, não é? Para se tornar uma água bebível e não potável, a gente vai estar aqui fazendo parte desse povo que está buscando águas em cisternas rotas, em cisternas rachadas, em poços rachados. Mas Jesus diz, o Senhor mesmo diz, Ele é a fonte de água viva. Nós não podemos abandonar o Senhor. Então é tempo de nós nos voltarmos para o Evangelho, para a palavra do Senhor, não é? Se em algum momento nós nos desviamos e tentamos beber água misturada ou água com gás, hoje em dia, né, tem bastante água saborizada, não é? Se a gente tentou mistificar o Evangelho, dando algum outro sabor à água pura, que é o Senhor, que é a própria fonte de água viva, saiba
que isso é uma cisterna rachada, isso é um poço rachado, que não pode reter águas. Então é tempo de nós nos voltarmos para o Deus que é a fonte de água viva, a fonte de água inesgotável. Por quê? Eu quero terminar deixando esse versículo para você, que está em João 4, versículo 14. Porque quando nós bebemos da água que é o Senhor Jesus, nós nunca mais teremos sede. E essa fonte que jorra do nosso interior vai nos transportar para a vida eterna. João 4,14. Quem bebe dessa água, da água normal, terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. O encontro verdadeiro com a fonte de água da vida vai fazer com que nunca mais você tenha sede e queira, sabe, ficar ciscando em vários lugares, procurando ser aquilo que a gente chamava antigamente de os catadores de bênção. Não, porque você encontrou a fonte de água viva. E continua o versículo. Essa fonte, essa água viva se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá a vida eterna. Amém? Que você tenha realmente encontrado a fonte de água viva. Não é que essa fonte que brota do seu interior faça com que você tenha um comprometimento verdadeiro com esse Deus que é a fonte de água viva, que ele próprio se denominou a fonte de água viva, que você ouça a voz do Senhor, que você se lave nessa fonte, beba dessa fonte inesgotável e seja transportado para a vida eterna, como está escrito na palavra de Deus. Amém? Se você gostou desse estudo, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que fazem parte do seu rol de amizade, né? E deixa aí o seu testemunho, a sua fala, deixa nos comentários, né? É bom saber que a palavra de Deus está repercutindo na vida daqueles que ouvem. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de nós todos. Né? Tenha um final de semana super abençoado, né? Na presença do Senhor juntamente com a sua família, e medite nessa palavra, não é? Que realmente você tenha sido abençoado por ela. Amém? Domingo às 18 horas nós teremos o nosso culto online e o culto presencial, e você é o nosso convidado para estar cultuando a Deus juntamente conosco, né? Presente ou online. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.